Oi, beleza? Mano, eu sei que eu já trouxe aqui um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, mas esse vídeo tava bem ruinzinho e faltando muita coisa, então eu decidi trazer um vídeo novo aqui pra vocês bem melhor. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Pra começar, a Alemanha já vai lá e anexa a Áustria-Hungria, mas como a maioria da população lá era de origem alemã, ninguém ligou. Então a Alemanha já vai lá e foca em alguns territórios da Tchecoslováquia, onde habitavam alemães. Foi combinado no Tratado de Munique, que aconteceu em 1938, que a Alemanha poderia pegar esses territórios desde que prometesse a paz. Então a Alemanha assina esse tratado e vai lá e pega esses territórios na maior confiança. Um tempo depois, a Alemanha invade a Tchecoslováquia, onde habitavam tchecos, e ninguém faz nada. Então a Alemanha tem um brilhante plano de ligar a Alemanha Ocidental e a Oriental, usando essa parte aqui, que pertencia à Polônia. Então a Alemanha vai lá e pega essa parte. Ao contrário do que os alemães achavam, os países dos aliados sim declaram guerra. Então os alemães já vão lá e invadem a Polônia com tudo. A Polônia não resiste quando os soviéticos entram na parada, e o país fica dividido ao meio entre essas duas potências. Perdão. Lembrando que os alemães e os soviéticos tinham um pacto de não agressão. Então, em setembro de 39 e maio de 1940, a guerra fica assim. Ninguém ataca, ninguém se move, ninguém faz nada. Muitos, inclusive, achavam que essa guerra nem era para valer, era só um breve conflito europeu. Mas, ao contrário do que eles achavam, não foi, não é? Então os alemães já discordantes, todo mundo vão lá e invadem a Dinamarca em menos de 4 horas. Sim, menos de 4 horas. E aproveitam e já invadem lá a Noruega para evitar alguns bloqueios de metais que vinham pelo porto norueguês. Então a Alemanha já vai lá e invade a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E aproveitando, eles já vão para cima com tudo dos franceses. O exército francês não conseguiu barrar muito bem a entrada dos alemães. Então, quando os alemães já estavam muito perto de Paris, os franceses decidem deixar essa cidade livre para evitar destruições como aconteceu na cidade de Varsóvia. Os franceses não resistem quando a Itália entra na parada, ao lado dos alemães. Então, um tempo depois, na Torre Eiffel é hasteada a bandeira alemã. Os franceses foram obrigados a assinar a carta de rendição no mesmo vagão de trem onde os alemães assinaram a carta de rendição da Primeira Guerra. Foi bem humilhante para os franceses. A França foi ocupada em duas zonas, a zona ocupada e a França de Vichy, que era como estado fantoche da Alemanha. Os italianos tinham um plano de invadir a Grécia usando essa parte aqui, ó. Então eles vão. Só que o porém do que eles achavam, a Grécia resistiu bravamente e firme contra eles. Então, eles não conseguiram avançar bem. A Alemanha deixa para ajudar eles depois. Os três países, Japão, Itália e Alemanha, tinham muito em comum. Então decidem formar o Eixo, também conhecido como Pacto Tripartite, mas vamos chamar de Eixo. Como a Alemanha havia prometido a Itália, eles iriam ajudar, mas eles tinham que passar por aqui primeiro. A Bulgária não vê problema e se alia ao eixo. A Iugoslávia também não vê problema e se alia ao eixo. Porém, no mesmo dia, esse país sofre um golpe de Estado apoiado pelo Reino Unido e muda de lado. Os alemães já ficam bravos com isso e invadem o país inteiro. Com o caminho livre, a Grécia também cai. Então a Alemanha bota em prática o plano Barbarossa, uma coisa assim, que contou de mais de 3 milhões de soldados para invadir a Rússia. Então eles foram com tudo para cima da Rússia, mas vamos usar a bandeira alemã para fazer essa apresentação. Os alemães estavam indo bem em Estado Soviético, mas um porém muito triste dessa história é que muitos judeus das partes ocupadas pelos alemães eram mortos a tiro. Este foi conhecido como Holocausto por bala, mas como era uma quantidade muito massiva para os executores, eles passaram a usar as câmeras de gás, que foi conhecida como a solução final. O inverno russo já estava chegando e os alemães estavam começando a ficar mais e mais cansados, mas eles não recuavam. Os soviéticos também tinham uma política de não recuar. Os alemães tinham uma boa ideia, eles passaram a usar os suprimentos das casas dos civis onde eles conquistavam. E isso estava indo bem, até que os soviéticos perceberam e mandaram com que antes das cidades serem conquistadas, os civis tinham que destruir tudo para os alemães não conseguirem tirar proveito de nada. Essa tática estava funcionando e os alemães estavam cada vez perdendo mais e mais a sua força. E não estava dando muito bem. E para piorar a situação, o inverno russo estava chegando. Depois desse ataque destrutivo em Pearl Harbor, a base americana, os americanos finalmente decidem entrar em guerra contra o eixo. E assim começam várias batalhas marítimas no Pacífico para a retomada de ilhas que o Japão havia pegado. E estava indo bem, os americanos estavam conseguindo. Os alemães já estavam ficando muito fracos em solo soviético, então, numa tentativa desesperada de safar, eles dão um passo para trás. Mas lembrando que o Brasil teve muitos navios afundados por submarinos alemães e estávamos em nossa própria costa, então o Brasil fica bravo e declara guerra ao eixo.
Os alemães tinham que ir com tudo para a União Soviética e como o inverno russo já havia passado, eles foram. A Itália sofre um golpe de Estado e muda de lado, assim como na Primeira Guerra Mundial. Os americanos, percebendo isso, já começam a invadir a Itália. A Alemanha, já para impedir o avanço americano, já invadem a Itália também. E fica assim, o país fica dividido. No dia 6 de junho de 1944, acontece o dia D, que os americanos e canadenses e britânicos tinham um plano de invadir a França usando uma dessas costas aqui. Então eles decidem usar a Normandia. E eles vão. Fiquem aqui com algumas imagens do desembarque. Por mais que a sua operação custou a vida de centenas de soldados, foi uma operação bem sucedida. Os aliados conseguem desembarcar na Normandia e avançam rumo à Alemanha. Os alemães já estavam começando a ficar muito fracos em estilo soviético. O Brasil declarou guerra à Itália em 1942, mas só mandou suas tropas em 1944 para a Itália. Os brasileiros conseguiram vencer muitas batalhas importantes ao lado dos americanos e conseguiram libertar a Itália das garras alemães. E tivemos muitos soldados importantes, como o sargento Max Wolff Filho, que em sua homenagem foi criada a medalha Max Wolff Filho. E tivemos também os 3 heróis brasileiros, Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta Cruz, Geraldo Rodrigues de Souza, que até os alemães reconheceram sua bravura e enterraram eles com os dizeres em alemão. Aqui há 3 heróis brasileiros. Olha a honra que eles tiveram. Os alemães já estavam começando a ficar muito fracos e foram invadindo por todos os lados. Então começa uma corrida frenética entre os aliados para ver quem ia chegar primeiro em Berlim. Então os soviéticos são o primeiro a chegar e a bandeira soviética é hasteada em Berlim. Com a queda da Alemanha, agora só faltava o Japão. Os americanos já haviam criado uma bomba atômica há algum tempo, então o alvo inicial seria Berlim, mas como os alemães já haviam se rendido, eles decidiram atacar no Japão. Com isso, a guerra acabaria mais rápido, segundo eles. O alvo inicial foi Hiroshima. Os japoneses não se renderam de primeira, então os americanos usam uma bomba mais destrutiva do que essa que eles soltaram em Hiroshima, mas dessa vez na cidade de Nagasaki. Isso matou milhões de pessoas. Depois disso, os japoneses finalmente se rendem, saíram perdendo tudo na guerra. E assim eles deram ao fim a guerra mais sangrenta que o mundo já viu. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho de ser feito, então eu peço a sua colaboração com o like, se inscrevendo no canal se é novo e compartilhando o vídeo com seus amigos.